Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como tema do trimestre os valores do reino de Deus. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Já tivemos valiosíssimas lições, estudamos 4 lições já. Nós estudamos na lição número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Lição 2, sal da terra, luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. E a lição 4, que foi ontem, estudamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Nós já veremos de entrar na lição de número 5. Então, o tema do trimestre, o Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. E o subtema fala sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já disse várias vezes e continuo repetindo, o Sermão do Monte não foi ditado inicialmente para a igreja. Haja vista que a igreja, na época do Sermão do Monte, não existia. Porém, a igreja veio se tornar o Israel de Deus, o zambujeiro bravo, a oliveira, o zambujeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira. Nós somos filhos por adoção de Deus. Desta forma, o Sermão do Monte serve para nós como todo o contexto da Bíblia Sagrada, porque tudo que está escrito para o nosso proveito foi escrito. E nós agora adentraremos nesta semana na lição de número 5, uma lição importantíssima para nós cristãos, porque ela vem tratar de algo que tem se tornado banalizado. Ela vem tratar do casamento. Via de regra, vai tratar também de assuntos como divórcio, novo casamento e coisas na sequência. Pastor Ezequias Soares, ele tem um livro que ele fala a esse respeito: casamento, divórcio e novo casamento. Infelizmente, a situação tem se tornado crítica e nós somos obrigados a tratar o assunto, haja vista que é algo que existe. Às vezes existem problemas que nós não queremos tratar para que não seja discutido no seio da igreja, mas o Senhor Jesus, na hora que ele iniciou o Sermão do Monte, uma das primeiras coisas que ele fez foi abordar naquele momento acerca do divórcio do casamento que estava banalizado. E nós vamos estudar nesta semana acerca disto, trazendo à luz aos irmãos o que diz a legislação brasileira. Às vezes a gente quer usar uma interpretação acerca do casamento somente com base em regras lá de Israel, do direito civil de Israel. Já dissemos que a lei ela tem a parte moral, a parte cerimonial e a parte civil. Preceitos com efeito moral, preceitos com efeito cerimonial e preceitos com efeitos civis. E nós vamos trazer para a baila este assunto, haja vista ser uma matéria que eu domino em parte porque sou advogado e atuo também nesta área. A lição de número 5 diz bem assim: o casamento é para sempre. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando: o casamento é para sempre. E a leitura diária de hoje, segunda-feira, está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Hebreus 13, versículo de número 4. A epígrafe diz: o casamento deve ser honrado. Observe bem, enquanto o título diz o casamento é para sempre, a leitura já vem dizendo o casamento deve ser honrado, porque muitas vezes, na maioria das vezes, este casamento não é honrado e é aí onde ele chega ao fim. Então vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo número 4, lendo na versão Almeida atualizada, na Bíblia de Estudo da Reforma. Diz assim o versículo de número 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio seja digno de honra, respeitado. Tudo que passa de matrimônio, que entra no campo da porneia, deve ser desconsiderado, mas o matrimônio deve ser respeitado, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. São duas classes aqui: aquele que vive na impureza e aquele que pratica o adultério. Aqui nós precisamos estudar o termo porneia, porque tem uma derivação de práticas sexuais que entram no fator impureza.
Aliás, desde quando o povo entrou em Canaã, que o povo já recebeu a lei falando sobre a impureza. Hoje nós temos o fator homossexualidade, coisas do gênero, onde as pessoas querem criar um padrão diferente daquilo que foi estabelecido para o ser humano. Não é nem pela Bíblia Sagrada, é para o ser humano. Então, nós vamos tratar este assunto. Repetindo, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Nós vamos compreender que a questão divórcio, ela existiu. Querendo ou não, nós somos obrigados a relatar que o divórcio existiu e chegaram para Jesus e questionaram Jesus. Aí a resposta de Jesus foi: mas existe por causa de Moisés. E existe porque Moisés atendeu a um pedido de vocês. Vocês deram pressão e Moisés atendeu um pedido de vocês. Mas no princípio não foi assim. Deus não fez o homem para que o homem se unisse. Inclusive lá em Gênesis, quando Deus apresenta a mulher ao homem, tem um texto que é muito discutido pelos teólogos, quando diz bem assim: portanto deixará o homem o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O questionamento que vem acima desse texto é: quem teria dito o texto? Foi Moisés? Como Moisés disse o texto se ele não conhecia a ideia de pai e mãe ainda? Se ele ainda não tinha coabitado com Eva? Se eles ainda não tinham a ideia de serem sogros, não tinham filhos? Aí vem a pergunta: aliás, Moisés não, Adão e Eva. Foi Adão e Eva que disseram isso? Foi Adão que disse: essa agora será chamada varoa porque do varão foi tirada, deixará o homem o pai, sua mãe unir-se à sua mulher. Como é que Adão sabia disso se ele ainda não tinha sido pai? Desculpa eu ter falado Moisés. Aí o segundo quesito é: quem foi que disse isso? Foi o próprio Deus? Deus então já revelou diante de Adão o que haveria de acontecer? Ou quem disse isso foi Moisés, o legislador, acrescentando o texto de próprio punho, haja vista que o texto foi escrito muito tempo depois deste fato acontecer? Porque ele veio escrever esse texto, já estava, segundo o melhor entendimento, já estava à véspera de entrar em Canaã. Estava no finalzinho do deserto, conforme dizem alguns. Segundo alguns, o primeiro livro a ser escrito foi Êxodo. Êxodo foi o primeiro livro, porque está escrito lá: escreve. Aí Moisés começou a relatar. Depois veio Levítico, Número, aí Deuteronômio. Quando ele fecha o Deuteronômio, aqueles que estavam passando pelo deserto, segundo alguns, questionaram e disseram: tá, mas como é que tudo começou? Aí ele escreve Gênesis. No princípio, aí ele começa a escrever a este respeito. Quando chega nos dias de Jesus, foi questionado porque na lei de Moisés foi dado aos homens o direito de separar-se da sua mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa. Aí eu lembro de uma primeira aula que eu tive a esse respeito, eu era novo convertido, e o texto ficou bem claro quando o professor explicou: qualquer coisa. O homem chegava em casa, ele não conhecia a mulher ainda, aí de repente ele a via sem roupa, ele a via na sua frente. E alguma coisa ele via ali que não agradava. Ou ele ia trabalhar, quando voltava, a forma que ela arrumava a casa não agradava. Ou na hora de ir comer uma comida, ou até a forma dela falar. Esta qualquer coisa foi incrementada na lei. E Jesus então veio trazer a interpretação da coisa correta, dizendo não. Porque eles acostumavam rejeitar uma mulher, depois ficar com outra, e aí criavam um grande problema, porque naquela sistemática, mulheres que ficavam viúvas, que ficavam sem maridos, e filhos que ficavam sem pais, eram pessoas que passavam por extrema necessidade naquela sociedade. Por isso que Deus até estabeleceu que quando o povo fosse colher o seu plantio, não colhesse na beirada do caminho, para que pessoas desta natureza, com esta necessidade social, passassem ali e comesse. É tão importante isso, que a interpretação de Jesus veio ser bem clara. Não, não é por qualquer coisa. Precisa haver um motivo justificador para que esse tipo de coisa aconteça. O tempo passou, a história seguiu, disse no direito que evoluiu porque a sociedade evolui, e na realidade isso trata de direito entre pessoas que estão em sociedade, não tem a ver com a questão cerimonial, não tem a ver com a questão moral, tem a ver com a questão em sociedade. Aí as sociedades foram aprimorando a ideia, foram trabalhando sobre o assunto, e hoje
No nosso Brasil, inclusive, nós temos leis que tratam exclusivamente sobre casamento, divórcio. Aqui atrás de mim bem aqui tem uma série do direito civil, onde ele trata justamente sobre isso. Os direitos do nascituro, trata no final sobre a sucessão, e quando chega ali no direito de família, ele vem a questão da adoção, ele vem a questão que antigamente era a separação de fato era preciso colocar no papel, desde 2010 que não precisa mais, e outras questões vêm surgindo a ponto de hoje existir já o divórcio por escritura pública, e eu sou obrigado a registrar que em nosso escritório temos feito muitos divórcios por escritura pública ou então divórcios judiciais como são necessários. De sorte que domingo nós estaremos discutindo este assunto na Escola Bíblica Dominical, esclarecendo para os irmãos, como faremos ainda durante a semana, sobre alguns pormenores da interpretação da lei. Porque a palavra de Deus ela é clara e ela tanto corta para lá como corta para cá. Não há possibilidade de ninguém se justificar diante da palavra de Deus. Então vamos ser fiéis ao que o texto diz, porque a palavra em si ela tem o condão de trabalhar em nossos corações. Domingo próximo estaremos juntos. E eu sei que se você assistiu até aqui é porque você viu alguma coisa que te interessou. Sempre tem uma pontinha de dúvida que você quer saber. Coloca aí nos comentários a tua pergunta, ou mande para nós pessoalmente no particular, ou vá para a Escola Bíblica Dominical. E lá nós vamos discutir todos esses assuntos com tranquilidade, sem subterfúgios. Tá bom? Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curte. Gente, manda para alguém isso aí. Evangeliza alguém com a palavra do Reino de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu vos espero domingo na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.